Por meio de duas músicas do Humberto Gessinger, A Violência Travestida Faz Seu Trotuar e Muros e Grades, eu quero pensar um pouco sobre a violência, sobre as falsas proteções e sobre a esperança. Em tempos em que queremos nos isolar, o diálogo se apresenta como uma possibilidade de esperança e de coragem. Eu estou gravando esse podcast com um novo microfone que eu ganhei de uma pessoa muito querida, o Henrique, e que de alguma forma acredita nesse meu projeto, talvez mais do que eu, e que me oferece essa possibilidade de dialogar com todos vocês. Sintam-se em casa, eu sou o Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. Tem uma música do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que se chama Ilex Paraguaiensis. Ilex Paraguaiensis é o nome científico da erva mate. E ele fala sobre um dia que ele se acorda, toma sozinho chimarrão, água morna, e ele está livre, leve, solto, não tem preocupações. Hoje eu acordei, fiz o meu chimarrão, acordei tarde, porque ainda estou com o horário do Brasil e aqui em Roma são 4 horas de diferença e eu ainda tenho bastante sono. Eu fiz o meu Ilex Paraguaiensis, mas eu não estou livre, leve e solto. Talvez eu ouça essa música e pense, como eu gostaria de um dia tomar meu chimarrão em paz, livre, leve e solto, sem dever nada para ninguém. O problema é que essa música, apesar de ser para mim um estímulo para me levantar, também é um sonho. Um sonho que até agora eu só consegui cumprir tomando chimarrão. Esses dias eu estava com grandes amigos e amigas em Santo André, na minha cidade natal, tomando vinho. São amigos de mais de 35 anos, amigos do grupo de jovens da paróquia da Aparecidinha, amigos que chegaram depois e amigos que se tornaram eternos no meu coração. E nós estávamos falando sobre várias coisas, muitas coisas, inclusive sobre o podcast. E foi muito interessante porque eles, com toda a sinceridade que eles podem ter comigo, falavam: mas você cita muitos livros, muitas coisas tão mirabolantes que às vezes nós não conseguimos acompanhar e às vezes nós apenas ouvimos e admiramos sem entender muito bem. Eu sempre tenho uma ideia na minha cabeça que as coisas que eu falo são óbvias, mas ouvindo feedback de tantas pessoas que me escrevem ou que falam pessoalmente comigo, as coisas não são tão óbvias assim. E eu também não me sinto na vontade não de facilitar, mas eu também não me sinto à vontade de deixar a coisa mais tranquila. Eu vejo isso como um diálogo. E a minha vida é feita de diálogos. Eu não consigo pensar uma realidade se eu não coloco em jogo um filme, uma conversa que eu tive, um livro que eu li, uma manifestação artística, algo que eu observei nas ruas, algo que eu escutei, e eu adoro fazer isso, no metrô, no ônibus, no trem, no avião, histórias que eu colho, porque eu tenho ouvidos bons para isso. Eu acho tudo isso importante porque são formas de diálogo. E formas de diálogo que me fazem pensar a vida, pensar meu cotidiano e propor algumas reflexões. Eu queria partilhar com vocês que me escutam uma experiência sobre a violência, mas a partir de duas músicas. A partir de duas músicas do Engenheiros do Havaí. É uma das bandas que eu mais gosto. Creio que a poesia de Humberto Gessinger não é tão valorizada como deveria ser. Ele toca em assuntos absolutamente importantes, com seu estilo próprio de fazer poesia,
Essas duas canções, essas duas letras do Humberto remetem a questões muito, muito presentes no dia de hoje, que é a questão do medo, a questão da violência e a questão das nossas falsas proteções. A primeira canção do Humberto é A Violência Travestida Faz Seu Trotuar, daquele famoso disco, talvez o que mais fez sucesso dele, que é O Papo é Pop. É uma música longa, que foi feita, cantada, na verdade, com a Patrícia Marx, do Trem da Alegria, que eu gosto muito, por sinal, dos trabalhos que ela vem fazendo, a voz dela é maravilhosa. E Humberto Gessinger fala assim: no ar que se respira, nos gestos mais banais, em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais, na vitória do mais forte, na derrota dos iguais, a violência travestida faz seu trotuar. A palavra trotuar em francês significa calçada, onde se anda na rua, mas também é uma gíria que quer dizer prostituição. Então seria a violência se prostitui à luz do dia diante de todos nós. A violência se normaliza, a violência percorre as nossas ruas, atravessa o nosso cotidiano, chega às nossas vidas de uma forma banal, de uma forma, digamos assim, muito evidente. Continua ele falando sobre a procura doentia de qualquer prazer na arquitetura metafísica das catedrais, nas arquibancadas, nas cadeiras, nas gerais. A violência travestida faz seu trotuar. A violência que está presente nos espaços sagrados, no espaço do futebol, na rua, no dia a dia, no silêncio das pessoas, na gritaria da cidade, na hipocrisia dos anúncios de cigarro, das lâminas de barbear. Mas lá pelo meio dessa canção, não fala só sobre a violência física que nós poderíamos pensar, atirar, assalto ou coisa parecida. Fala também das violências que ocorrem no dia a dia dentro de nós. Porque ele fala assim, de uma bala perdida que encontra alguém perdido, encontra abrigo num corpo que passa por ali. Também essa violência está evidente, mas depois, quase numa mudança, não sei como se diz isso em música, que eu não sou especialista, mas que entra a Patrícia Marx cantando, quando ela era muito jovenzinha, fala sobre o suicídio, fala sobre a morte, fala sobre a violência de perder a esperança e diz assim: tudo que ele deixou foi uma carta de amor para uma apresentadora de programa infantil. Nela ele dizia que já não era criança e que a esperança também dança como monstros de um filme japonês. Tudo que ele tinha era uma foto desbotada, recortada de revista especializada em vida de artista. Tudo que ele queria era encontrá-la um dia. Todo suicida acredita na vida depois da morte. E a violência travestida faz seu trotuar. Essa música tem uma força. Eu não sei exatamente dizer por que ela retorna sempre na minha vida. Talvez ela retorne mais ou menos como o texto de Coelet, em que se anuncia esperança e desilusão, nesse texto bíblico em que se dialoga entre a finitude da vida e a eternidade, que se dialoga também entre as potencialidades que nós temos e a pequenez, a mesquinhez que existe dentro de cada um de nós. A violência travestida faz seu trotuar me ajuda a entender esse dilema de que nós devemos nos levantar e vemos cotidianamente essa violência e devemos identificá-la e devemos de alguma forma extirpá-la. Eu escutava esses dias no Instagram alguém falando sobre o fenômeno da solidão, o crescimento de pessoas que se isolam cada vez mais em todas as partes do mundo.
a impossibilidade do diálogo, a impossibilidade de encontrar amigos. Eu dizia logo no começo que encontrei amigos para beber um vinho juntos e como isso faz bem para o coração. Como faz bem para o coração ter pessoas para partilhar a nossa existência, ter pessoas para a gente falar da vida. Não só da vida que pode ser apresentada no Instagram, não só da vida bela, da vida perfeita, da vida de sucesso que é apregoada por todas as partes, mas da vida cotidiana, da vida das pequenas coisas. E são essas pequenas coisas que fazem a nossa existência ter algum sentido, mesmo que não pareça. A segunda canção que eu tenho aqui diante de mim, e eu acho que dialoga muito bem com a violência travestida faz seu trotuar, é a música Muros e Grades, que é do disco Várias Variáveis, aquele disco verde, que finaliza a trilogia das cores da bandeira do Rio Grande do Sul. E é uma música que tem uma atualidade muito grande. Há poucos anos atrás, o escritor, o sociólogo já morto Zygmunt Bauman escreveu um pequeno texto chamado Medos Líquidos, em que ele fala da produção incessante de medos da nossa sociedade e de como, de alguma forma, tentamos nos proteger desses medos através de muros, de grades, de condomínios fechados, de câmaras de vigilância, de guardas, de polícia. Todas aquelas certezas da modernidade sólida, cai por terra nessa modernidade líquida. Os nossos medos parecem se tornar onipresentes. Mas muito antes, Humberto Gessinger já falava nessa letra assim: nas grandes cidades, no pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então, erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Erguemos muros para esta vida tão vazia. E ele continua: nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Mas o quase tudo quase sempre é quase nada. E nada nos protege de uma vida sem sentido. Talvez aquela violência que está presente na primeira música, A Violência Travestida Faz Seu Trotuar, ela ganha outras conotações aqui. Os muros e as grades, eles não servem só para que nós nos protejamos da violência que está no externo. Talvez sirva também para nos proteger das nossas violências, da nossa pequenez existencial. Eu acho fantástico que ele diz que erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Erguemos muros, vidas vazias. Queremos encher espaços de vazios. E mais, ele diz claramente aqui que nada nos protege dessa vida sem sentido. E continua, a música continua incessantemente martelando sobre essa ideia de que estamos vivendo em ruínas. Ruínas de uma sociedade e poderíamos trazer para dentro de nós ruínas das nossas existências, ele diz. Meninos de rua, delírios de ruína. Violência nua e crua, verdade clandestina. Delírios e ruínas, delitos e delícias. E ele diz, a violência travestida faz seu trotuar em armas de brinquedo, medo de brincar em anúncios luminosos, lâminas de barbear. Ele recupera nessa letra, uma letra de anos anteriores, para dizer que os medos, os muros e as grades continuam sendo algo onipresente entre nós. Talvez o desafio aqui seja nos perguntarmos o que são esses muros e o que são essas grades que construímos para nos proteger, quais são esses medos que habitam dentro de nós e por que deixamos que a violência percorra as ruas se prostituindo por todas as partes, enquanto nós, numa falsa esperança, nos escondemos atrás de muros, de grades, de supostas proteções. Esse é o desafio que eu me coloco quando
falo com pessoas que estão sofrendo. Eu já sofri, eu sofro e eu sofrerei. E vejo pessoas que sofrem pelo silêncio, pela incapacidade de aceitar as limitações ou pela incapacidade de confrontar o que é fantasia e o que é realidade e aceitar a vida como ela é. Não como nós gostaríamos que fosse, mas a vida como ela é, na sua crueza. Talvez esses muros e essas grades funcionem como maquiagens para escondermos medos que habitam dentro de todos nós. Quando nós não dialogamos, passamos a acreditar que os nossos problemas são maiores que de todos os outros e que os outros não têm problema algum e só eu vivo nesse vale de lágrimas. Essas duas canções do Humberto Gessinger falam sobre violência, sobre medo, mas também nos convidam a pensar nos dias de hoje como fazemos pontes para nos relacionarmos com as outras margens onde nós encontraremos outras pessoas com outras ideias, com outros sofrimentos e com outras alegrias, e também pontes que nos façam dialogar com a gente mesmo, o mais interno, o self, aquilo que está dentro ou fora, sei lá eu aonde, mas aquilo que é mais íntimo de cada um de nós. É tanto sofrimento, é tanta dificuldade, é tanto problema, que às vezes tomar sozinho um chimarrão pode ajudar a gente a pensar outras coisas, olhar a vida para outras dimensões. Eu confesso a vocês que eu faço hoje esse podcast que não estava programado. Eu tinha pensado outras coisas e farei o outro podcast para outras coisas, mas porque tenho um amigo e uma amiga que hoje, nesse momento, estão sofrendo. E o sofrimento, às vezes, pode ser partilhado e às vezes pode ser silenciado. Eu faço esse podcast de hoje quase como uma forma de construir pontes para alcançar corações que estão em outro continente, para corações que estão aqui nesse continente, para corações que estão distantes. De certa forma, e na simplicidade das palavras, eu tento, como é costume, estender a minha cuia de chimarrão para atrair as pessoas para a roda, para atrair as pessoas para bebermos juntos, para dialogarmos. Talvez essas duas canções me ajudem a entender também os sofrimentos que eu carrego dentro de mim e também os sofrimentos que eu já tive, aqueles que eu sei que chegarão, os sofrimentos que nos tocam. Essa violência que pode ser um impedimento para o crescimento, como pode ser uma partida, um start, um começo para outras formas de vida, outras possibilidades de existência. Aceitar que os muros e as grades são construções. Nós construímos esse modelo de vida. E assim como nós construímos esse modelo de vida, outras formas podem ser construídas. No fundo, esse podcast de hoje é uma tentativa de acender uma lâmpada na escuridão. É uma tentativa de oferecer esperança. Esperança para quem já não tem mais esperança. Eu estou assistindo vorazmente nesses dias a série The Chosen, Os Escolhidos, que é uma leitura muito livre da vida de Jesus. Confesso a vocês que eu fico emocionado em cada capítulo. Mas ontem eu assisti um capítulo específico que é o chamado de Natanael, que ele está na figueira, que foi feito com uma leveza, uma capacidade de transformar o texto bíblico em algo tão poético que me fez pensar de uma forma muito diferente em um texto que eu já conhecia muitas vezes. Natanael é chamado e quando ele se encontra com o Senhor, quando se encontra com Jesus, ele reconhece nos olhos de Jesus o Messias e Messias sabe o seu nome. Me agrada muito imaginar que
quando nós saímos dos nossos muros de proteção, nós encontraremos pessoas, queira Deus, que olharão para os nossos olhos e saberão os nossos nomes. Essa é a forma mais perfeita de acolhimento. Eu quero que essa mensagem não seja uma mensagem de violência, mas seja uma mensagem de esperança para pessoas que estão, nesse momento, cada dia mais enclausuradas em seus problemas. A abertura, na minha visão, é sempre a melhor possibilidade. Abertura para o diálogo, abertura para encontrar o outro, abertura para encontrar a si mesmo. Esses dias têm sido bastante intensos na minha vida e quero que as palavras não saiam complexas, saiam simples, apesar de toda a complexidade, mas que cheguem e de alguma forma possibilitem encontros. Que essas palavras nos encontrem e que nós nos encontremos nas palavras. Paz e bem, eu sou o Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando.